Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Mauro Fernandes, sou atualmente presidente da Inclusive Society, essa organização internacional que visa democratizar ainda mais o acesso à educação de alta qualidade e inclusão social. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre educação inclusiva no contexto da Inclusive Society. Mas antes eu gostaria de trazer um experimento para vocês sobre o que é exclusão, integração e inclusão, para que a gente possa entender como é que a Inclusive Society trabalha e o que é de fato inclusão. Como o nosso nome já diz, né? Inclusive Society, sociedade inclusiva. Então, para tal, a gente tem que entender o verdadeiro princípio da inclusão. Bom, deixa eu pegar aqui o pratinho. E também o nosso experimento. Bom, aqui o que vocês podem ver é um líquido que representa as pessoas, tá? Aqui a gente tem um prato que vai representar a integração. E aqui vai representar, aqui no meio, essa xícarazinha, vai representar a inclusão. Do lado de fora, a gente tem a exclusão, tá bom? Vamos lá. Bom, esse líquido representa as pessoas, os alunos, os nossos alunos. Quando eu excluo alguém, essa pessoa ela não está fazendo parte da aula ali, né? Ela está sendo deixada de lado, o conhecimento não chega para ela de maneira nenhuma. Só estou derramando aqui e nada acontece. Não tem efeito nenhum. Aquela pessoa está exclusa, deixada de lado. Deixada de lado. Já quando eu falo sobre integração, aquela pessoa está ali, mas ela não está ativa. Ela não está participando. Por algum motivo, seja uma dificuldade emocional, uma dificuldade com o aprendizado, aquela pessoa está ali no ambiente de sala de aula, está ali na aula, mas ela não está ativa, o conhecimento não está chegando para ela de algum modo. Ela não está sendo incluída. Então, quando a gente fala de exclusão, a pessoa não está fazendo parte de maneira nenhuma, está nem sequer lá. Quando a gente fala de integração, a pessoa está lá, mas ela não está tendo função. A função na qual ela foi destinada, e de aprender. Por algum motivo, alguma dificuldade, ela não está conseguindo se desenvolver ali na aula. Não está ativa. Mas ela está lá. Mas ela não está ativa. Quando a gente fala sobre inclusão, a pessoa está lá, ela está ativa e ela está participando da aula. O conhecimento está chegando até ela. Isso a gente chama de inclusão. A pessoa está lá e ela está tendo uma função. Ela está participando de forma ativa. Então é justamente nessa percepção que a gente traz uma contextualização sobre as aulas da Inclusive Society. Na Inclusive Society a gente não quer ver aluno excluído, sem sequer estar ali. A gente quer ver o aluno incluído, participativo e ativo. Na Inclusive Society a gente não trabalha com integração de aluno. A gente vai integrá-lo ao meio acadêmico, a gente vai integrá-lo ao conhecimento. Não. A Inclusive Society não trabalha dessa maneira. Não adianta os alunos estarem ali e não estarem ativos. Até porque a gente sabe que para o aluno aprender, ele precisa se desenvolver, ele precisa se comunicar com os demais colegas. Sem estar fazendo isso, ele não vai conseguir se desenvolver. Por mais autônomo que ele seja ou coisa assim do tipo, ele precisa de alguma maneira estar ativo ali, estar participando, ter algum contato. A gente trabalha com inclusão, não trabalha com integração. Por isso que na Inclusive Society a gente sempre recomenda, nunca, absolutamente nunca, deixe a sala em silêncio. Aconteceu alguma coisa, eu tenho que resolver alguma questão técnica. Ok. Lembre-se que é você e seus assistentes educacionais. Você enquanto professora, professor e seus assistentes educacionais. Se organizem entre si para quando acontecer alguma coisinha que você tiver que verificar por causa disso, aquilo tal, se organize, dialogue com seus assistentes educacionais para eles não deixarem a sala em silêncio. Passou 20 segundos, 10 segundos, 1 minuto, a sala está em silêncio ali. Os alunos eles vão entrar no tédio e, de certa forma, perdem a qualidade da aula, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa, já se organizem com os assistentes educacionais anteriormente, para qualquer coisa eles já interagindo, já puxando um assunto aleatório. O assistente educacional não entende aquela temática. Ok, por mais que ele não entenda, ele pode perguntar como é que tá a aula, sabe puxar qualquer assunto, mas nunca, nunca deixem os alunos em silêncio ali totalmente, interajam com eles, porque um ambiente em silêncio é um pouco chato, causa esse tédio, e a gente tem que levar em consideração que a gente está em um contexto quase majoritário aqui da Inclusive Society virtual. Então, se o contexto é virtual,
já é um pouquinho, sabe? Não se compara ao presencial. Então a gente tem que fazer o nosso melhor para que sejam momentos dinâmicos, interativos. Então essa é a relevância, sabe? Acontecer alguma coisa, já combina com os assistentes anteriormente para eles interagirem com os alunos e nunca ficar em silêncio. E tentem ao máximo não trazer exatamente suas emoções para a sala de aula. Traga se for energia positiva, coisa assim tipo. Porque através do neurônio espelho, aquilo que os alunos veem, eles vão se espelhar, sabe? Se trouxe uma energia muito boa, alegre, os alunos eles vão se contagiar e o neurônio espelho vai receber aquela mensagem e ele vai transmitir aquilo, sabe? Para os alunos e tudo mais. Vai ser um momento muito dinâmico. Mas a partir do momento que eu chego um pouco cansado, que acontece se eu transpareço essas emoções por algum motivo, os alunos que estavam inclusos, eles vão ficar, sabe? E eles vão ficar integrados posteriormente. E não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar a inclusão dos alunos no contexto da Inclusive Society. Então, aconteceu alguma coisa? O que é que vocês vão fazer? Assistentes educacionais vão interagir. Ah, os assistentes educacionais que estavam a falar naquele momento e aconteceu alguma coisa. Professora, toma um espaço. Professor, toma um espaço. Vamos fazer com que aquele ambiente seja interativo, seja dinâmico, para que, de fato, em majoritariamente dos momentos, a gente possa ter um ambiente inclusivo, no qual a gente tem a participação ativa dos alunos. Então, essa dica que eu dou para vocês. Não basta eles estarem integrados, eles precisam estar inclusos. Então, a integração ela traz isso. O aluno está lá, mas ele não está ativo, não está participativo. O conhecimento talvez não esteja chegando até lá, até ele. Ele está aqui. Mas quem garante que esse aluno está aprendendo? Sabe? Então, por isso a importância de nos momentos que os alunos ficarem em silêncio, coisa assim, tipo, a gente chamar a atenção deles, querer eles aqui com a gente. Porque a partir do momento que eles estão inclusos, a sabedoria, o conhecimento chega a eles com mais facilidade. Tá bom? Então, ficou um silêncio na sala, faz qualquer coisa, interage, chama o assistente educacional para interagir, mas não deixa a sala ficar daquela maneira. Porque quando a sala fica em silêncio, você está falando, os alunos não interagem com você, eles estão integrados. Eles não estão inclusos, eles não estão interagindo com vocês. Não está ativo. Então, a importância. O aluno na Inclusive Society ele não é excluso, ele não é integrado. Ele é o quê? Incluído. Ele está ali participando, ele está ativo de alguma maneira ali. O conhecimento está chegando até ele. E a gente sente, enquanto professores, educadores, assistentes educacionais. Por isso a importância de uma educação inclusiva. Ah, por algum motivo o aluno está excluso. O assistente educacional, a equipe técnica, vai entrar em contato com aquele aluno e vai perguntar de que maneira pode estar ajudando. É importante nós, enquanto educadores, ter esse diálogo positivo com os nossos alunos, para entender quais são as dificuldades deles e para que a gente possa buscar uma solução para aquela considerada problemática. E a gente pode avaliar também em diversos contextos, contextos típicos e neurotípicos. Típicos são comportamentos comuns, neurotípicos são comportamentos incomuns, sabe? Então, é importante a gente avaliar uma maneira de estar ajudando esses alunos a participarem de maneira mais ativa. Ah, esse aluno é neurotípico. Ele não é típico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode avaliar os meios de fazer com que aquele aluno se sinta incluído e não integrado, tá bom? Ah, esse aluno ele tem algumas comorbidades. Ele precisa de um assistente educacional, precisa de um acompanhante de sala de aula. Por mais que em alguns contextos as aulas da Inclusive Society funcionem de maneira online, é importante que, se houver essa necessidade, adentre em contato com a equipe da Inclusive Society e a gente vai estar fazendo a solicitação de um profissional para estar acompanhando esse aluno nesse momento, até porque a gente quer promover uma educação inclusiva de fato. Então é justamente nesse contexto. A gente avalia qual a dificuldade que ele ou ela está tendo e a gente tenta buscar uma solução para que a gente possa promover de fato uma educação inclusiva. Mas, claro, a gente não pode capacitar aquela pessoa, usar termos capacitistas, assim digamos. A gente conversa com aquela pessoa, pergunta se aquela pessoa quer ajuda, o que ela precisa exatamente, e a gente busca de trazer uma solução. Tá? Não posso chegar, simplesmente, eu quero promover uma educação inclusiva, então vou trazer isso e aquilo tal. Não é assim. Então a gente avalia meios daquele aluno ter essa participação. Vou trazer outro contexto. Uma aluna
com autismo está participando da aula. Certo, mas não é porque aquela pessoa tem determinado transtorno, comorbidade, que a gente vai limitá-lo àquele transtorno, àquela síndrome, àquela deficiência. A gente não vai fazer isso. A gente vai conversar com aquele aluno, aquela aluna, e vai perguntar se ela quer ajuda. Se aquela pessoa quer ajuda, a gente vai procurar um meio, a gente vai procurar um profissional de apoio e vai fazer com que, de fato, ele ou ela tenha aquela assistência para ter a aula, conseguir se incluir de fato. Então é justamente nessa perspectiva. Não basta a gente olhar e dizer, ah, precisa. Não. A gente vai conversar com o estudante. Se o estudante concordar e disser, eu quero essa ajuda, a gente vai e disponibiliza. Assim que funciona a Inclusive Society, assim que funciona a sociedade inclusiva. Tá bom? Então a gente avalia todas essas questões. Ah, o aluno tem determinada deficiência, ele precisa de uma assistência. Procura a Inclusive Society, a equipe que a gente vai estar vendo o meio de fazer com que aquele aluno possa se sentir incluído. Tá bom? Então é justamente nessa percepção da democratização da educação para todos que a Inclusive Society ela surge. Não adianta o aluno estar integrado, ele precisa estar o quê? Incluído. Então a gente pode avaliar diversos meios. Outra questão é, para a gente não acabar sendo capacitista no futuro, principalmente para quem está iniciando agora. Ah, o aluno ele tem determinado transtorno, ele não tem blá 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 blá. Não sejam capacitista, tá? Até porque, a depender do transtorno, da síndrome da deficiência, pode variar de acordo com o nível. A gente pode levar em consideração o autismo mesmo. A gente tem um nível, entre aspas, leve. Eu não gosto dessa titulação, até porque leve para quem, né? A gente tem o nível 1, que é o leve. A gente tem o 2, que é o moderado. E o 3, que é o severo. Então, a depender do caso, aquela pessoa ela consegue se desenvolver muito bem de forma independente. A depender do nível também, sabe? Às vezes a gente pode encontrar uma pessoa do nível severo de algum transtorno e ela consegue se engajar, sabe? E a gente também tem que estar auxiliando, fazendo o nosso melhor. Podemos pensar também nas pessoas com altas habilidades, com superdotação. Elas vão sempre querer estar ali demonstrando conhecimento. Ah, isso daqui talvez não esteja certo, sabe? E é interessante a gente trazer esse ambiente de que não é que o professor, a professora, a assistente educacional tem mais conhecimento que o conhecimento do aluno vai ser ocultado. Não. A gente precisa trabalhar, como o nosso nome já diz, Inclusive Society. Aqui estamos todos para aprender. Até os professores formados, eles são eternos aprendizes. Então a gente precisa ter essa humildade também. Ah, aconteceu isso, o aluno falou isso, aí eu vou mudar para trazer uma percepção de que eu não estou errado. Não, na Inclusive Society a gente não trabalha dessa maneira. Se o aluno falou aquilo que foi dito por ele, tem como é que eu falo? Ah, pode ser verdade, é verdade, a gente não vai ocultar aquilo e a gente vai estar ali para aprender, sabe? Digamos assim, que legal, eu não sabia disso. Que bom que você trouxe esse conhecimento aqui para a turma. É uma maneira de integrar, sabe? Fazer com que o aluno se sinta ainda mais ativo, mais importante aqui com a gente e a gente vai aprendendo junto com os alunos. Até porque quando a gente compartilha o conhecimento para uma pessoa, a gente recebe aquele conhecimento em dobro. Então, a gente deve trabalhar nesse sentido. Nós estamos aqui para aprender o conhecimento que o aluno tem, que outra pessoa tem, não vai ocultar o meu, nem ele vai ocultar o dele, e a gente vai trabalhar em conjunto. Pois a gente é uma família e a gente está em um propósito só, que é democratizar o acesso à educação de alta qualidade, a educação de fato inclusiva. Bom, finaliza a aula por aqui, mas tem a parte 2 sobre educação inclusiva. Um abraço, pessoal, e boas aulas para vocês!